Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa mensagem dessa semana passada eu acabei falhando, Mas estou preparando essa mensagem de todo o meu coração e oferecendo ao meu Senhor, Deus, Senhor do Universo, e a Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, nosso Rei, Nós iremos com certeza em breve, muito em breve, viver nesse reino de Jesus. E essa mensagem de hoje, meus irmãos, vai falar sobre o alto preço que foi exigido para a nossa salvação. Muitas vezes a gente pensa na salvação em Jesus e pensa que ele é um homem que veio, que sofreu, morreu para nos salvar. Mas a gente não para pensar e refletir sobre o real significado desse alto preço, Porque eu diria para vocês o seguinte, vamos conversar sobre isso nesse vídeo, mas eu quero dizer para você que qualquer pessoa, qualquer ser humano que tenha um raciocínio lúcido, que consiga raciocinar, que tenha emoções, ele lendo a história de Jesus, aprendendo sobre Jesus, ele vai, sem sombra de dúvidas, se impressionar, vai admirar a esse Senhor, vai admirar esse homem que esteve na terra, que na verdade é Deus, É um Deus homem, é um Deus que se fez homem, que se fez carne para nos salvar. Todo aquele que estudar sobre Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, você vai aprender muito sobre Jesus. Os próprios livros de Paulo, do apóstolo Paulo, todos eles vão enfatizar a personalidade, quem foi Jesus para nós, que passou aqui há pouco mais de 2000 anos na terra, E fez o maior de todos os sacrifícios que nós podemos imaginar para nos salvar. Nós, meus irmãos, somos muito valorizados por Deus. Deus tem tanta coisa nesse universo para a sua atenção. Deus criou todas as coisas. Deus está sobre todas as coisas, além do tempo. E a esse Deus é que nós servimos. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Só que o reino celestial, as coisas celestiais têm as suas regras, como a natureza tem a sua regra, como o universo tem a sua regra de conduta, sua forma de funcionar, nada pode sair do lugar. Deus também tem os seus fundamentos e as suas leis e as suas regras, que nós, como seres humanos, nem sequer podemos ter entendimento de tudo isso. O que sabemos é que tudo foi feito para nos salvar. Deus quer um povo para Ele. Deus criou-nos para ser a sua imagem e semelhança. Deus não criou a gente para ser pessoas apenas para viver nesse mundo, para usufruir das coisas materiais desse mundo, fazer tudo o que queremos e morreu e acabou. Não. Deus quis muito mais para nós. E é em cima dessa linha, desse caminho, que nós iremos falar nessa mensagem, meus irmãos. Então, imagine você o seguinte. Em primeiro lugar, conheça Jesus. Conheça Jesus Cristo, quem foi Jesus, através das Escrituras, da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai aprender, aí tem uma série hoje no Netflix, nas televisões aí, The Chosen. Você vai ter uma visão aí, um conhecimento de quem é Jesus. E aí você, de repente, vai largar aí crenças que você tem em seres que não tem nada a ver, que não te levam à eternidade de fato, como assim promete a palavra de Deus, como promete Jesus Cristo, que esteve conosco. Agora pense o seguinte, meu irmão, vamos lá, vamos começar a refletir sobre a mensagem então. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele está acima do universo. O universo é algo incalculável. O tamanho de planetas, galáxias, estrelas, é incalculável. Deus está sobre todas as coisas. Então a gente não pode nem sequer imaginar a grandiosidade desse Deus, E Jesus Cristo, Filho de Deus, também Deus, natureza de Deus, faz parte da Trindade, Ele se fez homem. Por que ele se fez homem? Porque o homem pecou no início de tudo, existia uma lei, existia uma regra. O homem deveria obedecer a Deus, para viver bem, viver de forma plena, eterna, com um corpo glorificado, de forma totalmente diferente do que somos hoje. Mas o homem escolheu, infelizmente foi enganado, Foi enganado pelo mal, lá no começo de tudo,
E com isso nós estamos trilhando esse caminho que estamos aqui agora. Muitos milhares de anos já se passaram, muitas coisas aconteceram, Jesus já veio à Terra. Veja que o erro foi lá no começo e foi prometido através dos profetas que viria o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, a esse mundo para salvar e redimir e purificar todos nós que cremos no seu nome. Então você imagina que Deus, Jesus Cristo é Deus que desceu até essa terra, se fez homem, sofreu, teve alegrias, tristeza, frio, fome, tudo que nós seres humanos passamos, o próprio Deus passou no momento que ele se encarnou como ser humano. Ele carregou o peso da cruz, o sofrimento, as dores. E mais do que tudo isso, meus irmãos, que ele carregou, além dessas dores, sofrimento, que são insuportáveis para nós seres humanos, nós com certeza não aguentaríamos aquele sofrimento todo da forma como foi feita, mas Jesus suportou. Mas a gente pode pensar também que tinha outros ali, outras pessoas que também passavam pelo mesmo sacrifício, que suportaram. Tudo bem? Então, parece a princípio que não há nada de anormal nisso. Só que uma coisa mais que deve chamar a nossa atenção, meus irmãos, é a questão que Jesus carregou o peso, não somente da cruz, mas ele carregou o peso dos nossos pecados, do meu, do seu, dos nossos antepassados, de todos que viveram em toda a eternidade, toda a humanidade. Todas as pessoas pecadoras que pecam, Jesus carregou o peso dos pecados de todos nós. Esse peso é algo que nós não conseguimos nem dimensionar, meu irmão, nem imaginar, nem quantificar. Que toda a humanidade, são milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas aí, que vivem em pecado, porque todos nós vivemos em pecado. Jesus carregou, durante aquelas 3 horas e meia, 3 horas e pouco ali de angústia, de trevas, Deus deixou Jesus de lado, que era o seu próprio Filho, que é o próprio Deus, mas na entidade houve ali uma separação entre aquele nosso Senhor Jesus, homem, e o Criador Pai Deus. Porque o pecado era muita imundícia sobre os ombros de Jesus. E ele suportou tudo aquilo, meu irmão. Tudo isso ele suportou para salvar a mim e a você. Isso não tem como você negar. Você pode até não aceitar o sacrifício de Jesus, não aceitar Jesus como seu Salvador, não querer conhecer mais sobre essa grande pessoa, que na verdade não é uma pessoa, é um Deus, né? O verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Você pode até não acreditar no que eu estou falando, o que a Bíblia fala, o que as pessoas falam sobre Jesus. Mas quem crê, quem acredita, quem conhece a Jesus e é transformado por esse ser celestial magnífico, é uma outra criatura, não pode ser a mesma, meu irmão. Jesus fez muito por nós. No momento que você reconhece isso, que Jesus fez muito para nos salvar, ninguém poderia fazer o que ele fez, somente Deus poderia fazer. Nenhum ser humano, por melhor que fosse, não teria condições de fazer o que Jesus fez. Ele deu seu próprio sangue. Por quê, meu irmão? Porque Deus estabeleceu um pacto de sangue para purificar os pecados da humanidade. Então, até a vinda de Jesus, a única forma de purificação, de perdoar pecados, era através do sangue de animais, que era oferecido em sacrifício. Né? Até o próprio sumo sacerdote, que era aquele ser supremo lá, representante de Deus aqui na terra, ele fazia uma entrada, né, uma vez por ano apenas, ao Santíssimo ali, né? E ali ele oferecia, mas ele mesmo já teria que se purificar, né? Ele mesmo era um homem, era um pecador, nem por ele mesmo ele poderia oferecer aquele sacrifício. Então, era algo simbólico, não era algo que realmente até mesmo agradasse a Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado. É você realmente reconhecer Deus como nosso Senhor, Criador de todas as coisas, e se colocar como uma criatura dele, como filho agora, né? Através de Jesus Cristo. Nós só passamos a ser considerados filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo,
a partir de Jesus, a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, meu irmão, vamos pensar sobre isso, vamos refletir. A principal mensagem dessa semana é a reflexão sobre o alto preço que Jesus pagou por nós na cruz. Não foi uma brincadeira, foi algo muito sério que mudou a humanidade, que vai mudar na eternidade a vida de todo aquele que crê em Jesus. Aqueles que não creem já estão condenados, meu irmão. É a palavra de Deus que diz, Marcos 16:16 diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então a palavra de Deus já passou a mensagem. Cabe a nós, cabe a mim e a você crer nessa mensagem. Então, meu irmão, eu tenho aqui alguns versículos que vão fortificar o que eu estou falando aqui agora, embasando na palavra de Deus, né? Numa pesquisa que eu fiz aqui, alguns versículos que vão mostrar, né? Mas o próprio versículo talvez não vá demonstrar isso que eu quero passar para vocês, meu irmão, que é você ter consciência desse alto peso que Jesus carregou para nos salvar. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar e nos libertar do pecado. Todos somos cativos, tá? Somos cativos de qualquer coisa, de fraquezas, de bebedeiras, de jogos, de prazeres carnais, concupiscências da carne. Temos tantas coisas que nos transformam cativos, que são carnais, e que precisamos vencer a cada dia. Então, que possamos nos fortalecer no sangue de Jesus, nos purificar com o sangue de Jesus, pois Ele tira o pecado do mundo, que o Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Jesus, você é uma nova criatura, o Espírito Santo vem até você e habita em você, que Ele possa fortificar a sua fé, e que você possa ser realmente um ente separado desse mundo, pertencente à Igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, e possamos juntos seguir no caminho da eternidade, junto com o nosso grande Rei Jesus, porque Ele vai reinar sobre nós, todos os salvos na eternidade. Meu irmão, temos aqui em Efésios 5:2. Eu vou falar Efésios 5:2, eu até recomendo que você faça um estudo de todo o capítulo 5 de Efésios, tá? Aqui eu vou ler apenas um versículo para não ficar longo, mas para você entender o contexto de cada versículo que eu estou lendo aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então Jesus se ofereceu Ele mesmo, sua própria vida, Ele deu sua própria vida por nós. Como eu falei, não foi apenas o sofrimento aqui da carne, foi os pecados que Ele carregou e suportou na cruz por nós. E esse sacrifício foi de cheiro suave, ou seja, foi aceito por Deus, porque Jesus ressuscitou. No momento que Jesus ressuscitou, o sacrifício de Jesus foi aceito. E ele tem esse cheiro suave, que Paulo fala aqui em Efésios 5:2. Depois nós temos aqui mais alguns versículos. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, muitos de nós, às vezes, queremos ser servidos, né? Queremos receber, só pedir bênçãos de Deus, quando, na verdade, nós estamos aqui para ser um mordomo de Jesus. Nós estamos aqui viver em gratidão, nós devemos agradecer a Deus pela vida, por tudo que Ele faz por nós, e devemos estar passando essa mensagem ao maior número de pessoas que nós podemos. Devemos estudar a palavra, aprender sobre a palavra, meditar sobre a palavra, ter a fé em Jesus, nosso Salvador, transformar a nossa vida e transformar a vida de outras pessoas. Jesus veio não para ser servido, o próprio Deus não veio aqui para reinar na primeira vinda dele. Ele virá na segunda vinda como um rei, como um grande rei glorioso, o qual todos nós faremos parte do seu reino. Mas nesse momento ele veio para nos salvar, entregar a sua vida para resgatar as nossas vidas. É isso, meu irmão, que eu quero que você estude, que você medite, que você aprenda sobre esse Jesus. Se você não tem muita afinidade com a Bíblia, gosta de assistir televisão, séries, recomendo The Chosen e outros livros sobre a vida de Jesus. Outros vídeos sobre a vida de Jesus, outros filmes, né? Mas aí você pode ler também o Novo Testamento, os evangelhos ali de Mateus, Marcos, né?
Lucas, João, você vai aprender muito sobre esse grande ser, um homem que se fez, um Deus que se fez homem, né? E habitou entre nós. Em Romanos 8,32 nós temos algo também. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus entregou o seu próprio filho para nos salvar, o que mais ele poderá fazer por nós? Imagine você, ser humano, entregar seu filho único, para morrer numa cruz, para salvar pessoas que nem sequer são seus amigos. Só uma representação para você ter uma ideia, pense sobre isso. Se alguém que faz isso, o que mais poderá fazer por tais pessoas? Então Deus é amor, meu irmão, mas Ele é justiça também, né? Então é necessário que nós entendamos isso. Que Deus, Ele está de um lado, o lado da luz, o lado do amor, e tem o lado mal, o lado das trevas. Deus não se junta, não se mistura, a luz não se mistura com as trevas. Então no momento que você está com Deus, Deus fará tudo para você. Ah, eu não passarei por tribulações, ficarei na maravilha? Não, não é isso que eu estou falando. Deus estará contigo, independente das circunstâncias dessa vida. Porque a nossa vida é futura agora, né? Nossa vida eterna está com Jesus. Aqui é apenas uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. Como você passa por uma cidade, passando por ela, indo a algum destino. Para onde você está indo? Para a eternidade com Jesus ou para a perdição eterna no lago de fogo? Só tem dois caminhos, meu irmão. Escolha o seu. Escolha rápido. A vinda de Jesus é muito breve. Mas Jesus pode chamar qualquer um de nós, a qualquer momento, a sua presença para o juízo. Aqui nós temos em Tito 2,14, também recomendo que você leia todo o capítulo 2 de Tito, que é bem completo, falando sobre Jesus, sobre tudo isso, inclusive sobre a questão de como ocorriam, né, os sacrifícios ali, né, Hebreus fala mais, na verdade Hebreus é que fala mais sobre isso, né, como ocorriam os sacrifícios lá no Velho Testamento, e depois que Jesus veio, né, e resolveu isso de uma vez por todas. Bom, Tito 2,14 nós temos: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Jesus veio para separar uma nação santa. Jesus veio para separar um povo diferenciado nesse mundo, para ser luz para esse mundo e sal para essa terra. Nós não estamos aqui apenas como um turista, né, meu irmão? Nós estamos aqui para realmente ser uma nação santa, um povo separado e purificado pelo sangue de Jesus. Hebreus 9,12, eu falei para vocês que no capítulo 9 fala toda a passagem de como que era o sacrifício no Velho Testamento, nos templos, né? E como Jesus veio e resolveu isso de uma vez por todas, né? 9,12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então Jesus fez um trabalho de sacrifício único, completo. Não existe mais necessidade de você ficar querendo se sacrificar, pagando aí, como acontece com muitos, pagando penitência, por exemplo, fazendo uma série de coisas carnais, né, humanas, achando que com isso você vai conseguir alguma coisa. Na verdade, a única coisa que você precisa fazer, meu irmão, é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é o que diz a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Jesus fez tudo o que precisa e só Ele poderia ter feito, ninguém mais poderia fazer. Não há nada que nós possamos fazer pelo qual possamos ser salvos, meus irmãos. Não há nada. Você pode virar o maior santo de todos os santos terrestre aqui. Se você não aceitar Jesus, você não herdará o reino de Deus. Bom, nós temos aqui mais alguns versículos. O 1 João 2,2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, Jesus morreu por todos nós. Ele se ofereceu em pessoa. Deus ofereceu o seu Filho único para salvar todo mundo, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador. E aí nós temos aqui Apocalipse 5, versículo 12, algo que coroa tudo isso, né, meu irmão? Apocalipse é o último livro da Bíblia, Novo Testamento. Revelação, escrita por João.
E no versículo 2 nós temos que com grande voz diziam, né? Digno é o Cordeiro, isso lá nos céus, né? Lá nos céus. Digno é o Cordeiro, lá que está falando isso são os anciões, os 24 anciões, os anjos celestiais, aqueles que vão reinar com Jesus na eternidade. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Jesus é o nosso Rei eterno. Jesus Cristo, ele deu a sua própria vida para nos salvar. Deus quer um povo para Ele. Deus quer um povo glorificado, um povo santificado, um povo diferente. E nós estamos aqui trilhando para fazer parte desse povo, para reinar com Jesus, porque Deus colocou ao lado do seu trono um homem glorificado, eterno, criador de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Pense sobre isso, meu irmão. Deus, que é Espírito, que é um poder supremo, superior a todas as coisas, e seu Filho ao lado dele, um homem glorificado, como todos nós seremos glorificados em Jesus. É maravilhoso essa mensagem, meu irmão. Mais maravilhoso ainda é você sentir a presença de Jesus dentro do seu coração, dentro da sua vida, tê-lo como seu único companheiro, um ser supremo, superior. E diante disso nós temos todos os anjos celestiais junto de nós. E diante disso nós temos o Deus Criador de todas as coisas junto de nós. E diante disso nada mais pode nos deter, meu irmão. O mal sempre trabalhará contra nós. As nossas lutas não são contra o homem, contra a carne, mas contra hostes celestiais, contra potestades, contra o mal, contra o príncipe do mal. Mas com Deus, quem pode ir contra ele? Quem está com Deus, nada mais, meu irmão, vai conseguir, porque Jesus já venceu tudo, fez tudo por nós. E aí, para finalizar os versículos bíblicos dessa semana, nós temos aqui em 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, devemos andar na luz como Deus está na luz, como Jesus está na luz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Meu irmão, é isso que eu desejo para você. Essa é a mensagem dessa semana, que você reflita sobre esse alto valor que Jesus Cristo pagou para nos salvar. Não foi algo de brincadeira. Nenhum outro desses deuses publicados aí em livros, esses deuses cultuados, deuses do céu, da lua, sei lá o que tanto deuses tem aí, nenhum deles fez, nenhum deles apresentou o que Deus fez por nós, o que Jesus Cristo fez por nós. Eu recomendo a você, meu irmão, meu amigo, a estudar sobre esse Jesus Cristo que eu estou falando para você. Com certeza você vai aceitá-lo, vai segui-lo, e eu tenho certeza que você será um grande seguidor de Jesus, um grande obreiro, um grande servo, um grande contribuidor para essa obra magnífica e eterna que é a obra do nosso Senhor Jesus. Eu espero, meu irmão, que essa mensagem toque seu coração, que você continue firme na sua caminhada de fé, que você que ainda não aceitou Jesus, que venha aceitar esse Jesus maravilhoso que nos salvou. É a única coisa que você precisa fazer: ter fé, crer em Jesus, entregar sua vida a Ele. Você será transformado numa nova criatura, será um novo ser e trilhará caminhos diferentes, terá uma visão diferente, porque seus olhos vão se abrir para algo que você nunca viu e passará a ver e conhecer e sentir o amor de Deus dentro de você. Que cada um de vocês, meus irmãos, da sua família, do seu círculo de amigos, possam ser tocados por esse Santo Espírito de Deus, por essa força magnífica, que todos nós um dia se encontramos aí no céu e possamos viver eternamente com o nosso Rei Jesus, que morreu por nós. E nós teremos o prazer e a alegria de vê-lo lá no trono celestial, junto de Deus, Criador de todas as coisas. Um abraço, meu irmão, que Deus os abençoe, que Deus os ajude e que até breve possamos estar novamente aqui nesse canal de comunicação, de comunhão com o nosso Senhor Jesus. Até lá, meu irmão. Tchau, tchau. E por todo sempre o amor de Deus vai lhe acompanhar.
Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo.